cheio de detalhes e é bem pertinente para nós. Bom, o nosso tema é o Síndrome da Fragilidade no Idoso, que é um cenário eminente, que já está acontecendo, mas vai tomar proporções bem maiores. E eu queria começar com esses slides sobre os dados epidemiológicos, para a gente poder se inserir no contexto, que ele diz, segundo o IBGE, que foi levantada uma escala entre o ano de 1994 e 2002, que estimou que o percentual de idosos no Brasil até o ano 2025 vai ter um aumento de aproximadamente 10%. Isso, em número, dá uma média de 14 milhões e 536 mil idosos, e a população de idosos no país, em relação a quando foi levantado esse dado, vai crescer 16 vezes mais. Em números, isso dá uma média de 200 mil idosos, classificados com mais de 60 anos, inseridos nesse grupo, e fazendo com que o Brasil, até o ano de 2035, seja o 6º país no mundo com ranking de idosos. Então, como podemos ver, esse número vai ser um número bem grande, um número bem grande, que a fisioterapia, como nós vamos ver nos próximos slides, está totalmente inserida. Antes de falar da síndrome da fragilidade, eu trouxe o significado da palavra síndrome, que quer dizer reunião. Então, no caso da saúde, temos uma reunião de fatores associados que determina esse idoso numa condição frágil. E o que é essa síndrome e quais são esses fatores? Pode passar, por favor. Bom, os fatores ainda não têm uma classificação padrão no meio acadêmico do que é a fragilidade no idoso, por abordar muitos aspectos, mas, de acordo com alguns artigos, todos esses aqui têm algo em comum, mas eles explicam se complementando. Eles dizem que os fatores associados são os declínios em múltiplos domínios fisiológicos, incluindo força e massa muscular, flexibilidade, equilíbrio, coordenação e função cardiovascular. E o que identifica isso é uma perda de peso involuntária, com exaustão, fraqueza, diminuição da velocidade de marcha e da diminuição da atividade física, conferindo maior risco a esses idosos a quedas, incapacidades, dependências, hospitalização recorrente e mortalidade. Institucionalização é o caso dos idosos que, por ser dependentes e não ter a sua autonomia, eles têm que ser designados para um lar ou um cuidado à parte da sua família. E isso é uma coisa a ser pensada, né? Porque nós seremos idosos também, e eu acho que ninguém gosta de perder a sua independência, e você viver num lugar isolado, sem a sua dependência, já é um caso que insere até nós mesmos nesse cenário. E então, essa síndrome ela é relacionada com diferentes processos de doenças crônicas, que fazem a associação entre si, causando a fragilidade no idoso. E além de já ser uma síndrome, a fragilidade no idoso, ela tem uma outra síndrome dentro da sua gama de fatores, que é a sarcopenia, que é uma das variáveis utilizadas para a definição da síndrome da fragilidade. E a sarcopenia é uma síndrome geriátrica, caracterizada pela diminuição progressiva da massa, força muscular e função. Então, essa é uma das principais motivos que o idoso sofre queda. Pela diminuição da massa muscular, ele perde o controle proprioceptivo e o tempo de resposta adaptativas a reações externas, como equilíbrio, sujeitando ele à queda, onde ele vindo a cair, ele pode ficar hospitalizado e suas condições fisiológicas ser cada vez mais reduzidas, podendo predizer ao óbito. Então, todas essas doenças crônicas, ela precisa de uma abordagem multidisciplinar, porque ela envolve questões nutricionais, sociais e psicológicas, como, por exemplo, a ausência de companheiro, viver sozinho, que é a solidão de não ter parente, a percepção de saúde negativa, que já é uma própria baixa autoestima, né, sobre si mesmo, predizendo que ele ficará num quadro limitado, e o indicativo de depressão. E tem um estudo que ele associa também a função cognitiva com a fragilidade. Então isso já entra até na nossa abordagem, não pensa só no físico, né, nas questões mais lúdicas também associadas ao físico. Pode passar, por favor. Então, o que são as doenças crônicas que os fatores associados estão englobados? As doenças crônicas, para o próprio sistema de saúde, elas custam caro se não prevenidas e gerenciadas adequadamente.
E uma forma de intervir seria a promoção da saúde e a defesa de uma vida saudável. Que as estimativas dos gastos com a saúde, pelo Ministério da Saúde, chega em torno de 3,7 bilhões. E isso investimento, não é nem um investimento na saúde, né, que a gente tem. E a prevalência dos fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, que poderiam ser evitadas, os principais fatores estão associados à natureza comportamental, que seria a dieta e o sedentarismo. Ali no quadro eu destaquei só os dois, nem entrei na dependência química, mas são os dois principais, ou seja, a dieta e o sedentarismo, cujas evidências científicas com a associação de doenças crônicas estejam comprovadas. Então, o que esse estudo também cita, que é necessário implementar ações preventivas de maior poder custo-efetivo, que são ações que lá na frente vão intervir em todo esse valor, e não só pensando em dados, em números, mas na saúde desse idoso, no aspecto como ser humano mesmo. Então, todo esse contexto, será que nós temos justificativa para poder intervir com esse grupo? Porque, como o Sérgio perguntou, quem convive aqui com idoso, quem tem vô, deve conviver, mas quem não tem, vai ter uma hora que são nossos pais, que vão envelhecer, e depois deles, quem vem atrás, somos nós no envelhecimento. Então, será que a gente não tem como refletir sobre isso para uma abordagem multidisciplinar e dedicar com esse grupo que vai crescer exponencialmente? E previsão para 2035, talvez até alguns de nós já estejam nesse quadro, né, de idoso. Então, com as nossas ações, mesmo que pareçam bobas, mas como a fisioterapia, ela muito enfoca no agente replicador. Então, através desse meio é que a gente vai conseguir intervir nesse cenário, reduzindo as internações, institucionalização, quedas e comorbidades, reduzindo os gastos públicos. E isso é o que interessa para a gente poder ganhar destaque e implementar nosso projeto, o quanto isso impacta nos valores financeiros. Só que, em larga escala, isso impacta também na saúde dos idosos. Eu não passei ainda na OBS, mas tem gente que passou. Eu acho que quem passou gostou e viu a felicidade dessas pessoas, porque eu ainda não passei pela OBS, mas eu já tive contato com idosos. E, além disso, se a gente se abrir um pouquinho mais, a gente vai ver que, além da gente aplicar o conhecimento técnico-científico, a gente vai aprender também como ser humano, porque se o idoso é acima de 60 anos e a gente encontra, às vezes, idosos de 80, o quanto eles já não passaram e quanto isso pode trazer para a gente na nossa experiência como ser humano. Então, é uma área bem legal, de difícil trabalho, requer dedicação, e a gente vai ter que se dedicar um pouquinho, mas eu acho que no final vale a pena e depende da gente para mudar o cenário. A Fran vai continuar com os objetivos do nosso trabalho. Obrigada, Bruna. Nosso grupo ele ficou com a classificação do idoso frágil, porque o grupo dos nossos amigos vão continuar o trabalho. E eu trouxe um destaque aqui também de um artigo que eu levantei a seguinte questão: como nós, fisioterapeutas, podemos intervir nesse contexto? E ele cita, eu cito ele, né? Transformações no campo das políticas e práticas de saúde, com o paulatino avanço da organização e efetivação do SUS, onde nós estamos, para poder efetivar o SUS, precisa da gente, tem levado a fisioterapia a se inserir gradativamente, mais importante, da gente fortalecer esse gradativo, na atenção básica, ampliando seu campo de atuação para além da reabilitação, com enfoque também para a prevenção de doenças e promoção de saúde. E no caso do idoso frágil, a gente tem que focar nele numa atenção bem especial, porque ele ainda não está numa condição de fazer os treinos mais avançados. E, nesse contexto, a fisioterapia será uma grande aliada na vida desses pacientes, pois atuará tanto na prevenção primária, secundária e terciária, com orientações de como prevenir quedas, evitar posturas viciosas, realizar alongamentos e fortalecimento da musculatura enfraquecida, com o objetivo de prevenir a instalação de distúrbios que possam gerar doenças e comorbidades associadas, melhorando assim as atividades de vida diária do idoso e a sua qualidade de vida. Agora a gente tem algumas recomendações de atividades físicas, isso para esse idoso frágil. Quanto ao tipo de atividade aeróbica a ser realizada, é recomendada a prescrição de atividades de baixo impacto, então como a caminhada, o ciclismo,
pedalar na bicicleta, natação, hidroginástica. E para esses indivíduos idosos, que resultam em importantes efeitos benéficos, essas atividades para a saúde, porque sustenta o peso corporal, é de baixo impacto e pode ser feita em diferentes intensidades, em qualquer local, e envolve grandes grupos musculares, construindo para aumentar o contato social e principalmente em grupos em risco de isolamento, depressão e demência, como foi citado anteriormente.